para a casa de Deus? Então viva o que Deus tem para você aqui, amém? Salmos 18, verso de número 37, vai falar assim para nós, ó. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. E caíram aonde? Debaixo dos meus pés. Então veja bem, o que o salmista ele está querendo dizer com isso aqui, né, irmãs? Ele está fazendo menção daquilo que lá em 1 Samuel 30, né, ele viveu, ele passou junto com todos os seus povos. Como assim, pastor? Eles saíram, né, para uma batalha, ele e os seus homens, e quando voltaram, eles se depararam com o quê? Com uma cidade tomada de fogo, as famílias, as esposas, as crianças foram levados e eles não sabiam se ainda com vida ou se mortos. E ali eles desanimaram, ali eles choraram, né, até perderem as forças, até que chega num ponto que Davi ele vai buscar a Deus. Ele vai procurar em Deus a direção daquilo que deveria ser feito. Mas quando ele chega diante do Senhor, o que ele questiona ao Senhor? Perseguirei eu essa tropa? E se eu persegui-la, eu vou alcançá-la? E Deus responde para ele na mesma hora. Pode ir, porque de certo não só alcançarás, mas vai trazer tudo, ou seja, todos de volta. Então aqui ele nos dá um ensinamento que muitas vezes nós, eu e você, vamos passar por essa, seja uma perseguição, por um problema, um levante maligno em nossos caminhos. Mas isso não quer dizer que nós precisamos fugir, nos acuar ou muito menos temer. O que a gente tem que fazer, pastor? Nós temos que nos levantar para persegui-los. E como é que eu persigo o mal que se levanta contra mim? Usando a ferramenta que o Senhor me deu, usando toda a preparação que o Senhor ele está desejando todos os dias nos dar. Muitas pessoas, infelizmente, elas até tentam, né, resolver algo na sua vida, ela até tenta ir até um ponto da sua vida sem o Senhor, sem a ajuda do Senhor. E alguns, quando eles se deparam com a situação de uma maneira mais intensa e percebem que ali ela não pode fazer nada sem Deus, aí alguns pegam e vão buscar o Senhor. Mas só que quando chega esse ponto, talvez a situação já está mais agravada. E é aí que corremos um grande perigo. Por quê, pastor? Porque toda batalha, toda situação, tudo que eu e você formos passar, a Bíblia já deixa claro o quê? Que por intermédio de Cristo Jesus, já fomos feitos mais do que vencedores. Então é em Jesus, através de Jesus, ou seja, daquilo que Ele nos deu, que eu e você vamos poder passar, sobressair e vencer qualquer situação. Amém? Por isso que ele fala no 39 assim, ó. Pois me cingiste de força, para quê? Para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Então vamos só aqui refrescar a memória que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa batalha, irmãs, é contra todos os espíritos malignos que se levantam diariamente contra nossas vidas. Pode até parecer que agora, num momento como esse, está tudo tranquilo, a gente está sentado aqui ouvindo a palavra de Deus, parece que não esteja acontecendo nada. Não, mas está havendo uma batalha espiritual agora. Pela sua vida, pelos seus caminhos, pelo seu amanhã, pela sua casa. Talvez a olho nu a gente não está enxergando. Mas quanto mais a gente se fortifica no Senhor e está sendo preparado por Ele, uma coisa carregamos como certeza, mais iremos sobressair e vencer as situações que se levantarem. Agora, deixa eu trazer ao seu coração o seguinte, seja lá na saúde, seja lá na casa, no trabalho, no casamento, em qualquer área que o mal se levante. Quando ele vier a se levantar, que ele não encontre uma pessoa acuada, uma pessoa medrosa, uma pessoa, como a Bíblia fala, né? Uma pessoa frouxa, porque ele diz o quê? Se no dia da tua adversidade, né, te mostrares frouxo, a tua força será pequena. Quando esses inimigos, esses males se levantarem, que se deparem com homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, estruturados e prontos para vencê-los. Porque desta maneira é o que a palavra de Deus ensina. E se ele vem por um caminho, por 7 ele vai embora. Pastor, mas o que é que me garante e o que é que me dá certeza que isso pode acontecer na minha vida? É só a gente se recordar de algo que um dia o Senhor Jesus já fez. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, vamos lá?
Lucas capítulo 10, versículo de número 19. Isto aqui, irmãos, eu costumo falar para a igreja, né? Que ninguém pode esquecer, a gente não pode deixar cair no esquecimento, e muito menos, né, tentar guerrear com a força do nosso braço, sendo que temos uma ferramenta tão poderosa como essa, né? Que é o quê? Jesus fala assim, ó, eis que vos dou poder. Para quê? Para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. E o que Jesus está falando aí? E nada vos fará dano algum. Então veja bem, o dano ele só acontece quando? Quando a gente não se levanta para perseguir o inimigo. Quando a gente muitas vezes acua, sente medo ou quer fugir da situação. Agora, se eu não desejo que a minha vida, a minha saúde, o meu lar, a minha família sofra danos pelos inimigos que se levantam das trevas contra mim, eu preciso usar esse poder. E eu dizia hoje de manhã para a igreja o quê? Quantas pessoas descobriram, né, que existe um poder tão sobrenatural no nome de Jesus e passaram a usá-lo com fé, que já viveram coisas tremendas. E eu falava até do próprio missionário, né, como hora ou outra ele relembra, que muitos anos atrás ele sofria de uma coriza, de um resfriamento, que nenhum remédio sarava, nenhum médico não conseguia sará-lo, né, como ele dizia, né? Até para entrar no altar para pregar, ele sempre tomava ali vários comprimidos para que ali aquilo se assegurasse e não atrapalhasse ele na pregação. Só que um certo dia ele ficou enfesado, né? E ele chegou e dizia o que para Deus? Senhor, como é que o Senhor me usa para curar tantas pessoas e eu não consigo ser curado desse resfriamento, dessa coriza? E foi aonde ele conheceu o livro, né? Tanto como tomar posse da bênção, também depois o nome de Jesus. Mas a Bíblia fala, né? Que tudo aquilo que eu e você pedirmos crendo, nós receberemos. E ali o missionário teve um entendimento por aquele livro, principalmente como tomar posse da bênção, que o pedir não é você implorar. O pedir é você determinar. Tem muitas pessoas que, me entendam bem, né? Elas compreendem de uma maneira errada e falam assim, mas quem o missionário está achando que ele é para falar que a gente tem que dar uma ordem a Deus? Não, a Bíblia nos ensina que não é ordenar a Deus. Você determinar é você se posicionar segundo aquilo que Deus já disse que eu e você podemos viver. E foi aonde ele entendeu isso, ele se olhou no espelho e fez uma oração, aonde ele dizia que ele não aceitava, ele repreendeu aquele resfriamento, aquela coriza, e falou que nunca mais teria ela. E até hoje, daquele dia em diante ele sarou, e nunca mais aquilo voltou para a sua vida, para a sua saúde. E o que o pastor quer dizer com isso para você? Hoje eu e você temos essa oportunidade. Temos essa ferramenta poderosa para usá-la com fé, crendo de verdade, em qualquer ocasião. Porque a Bíblia fala que nesse nome, né, perante esse nome, o que vai acontecer? Todo joelho vai se dobrar. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. Então, quando eu entro numa batalha, seja ela espiritual ou aqui no nosso cotidiano, mas eu entro crendo, apoiado, estruturado no nome do Senhor, pode ter certeza. Tanto aqui como também na região celestial, todos têm que obedecer essa ordem. Em muitos casos até assim de libertação, coisas sérias espirituais, uma das coisas que Satanás mais teme é alguém que chega ali para determinar, para dar uma ordem nele no nome do Senhor Jesus. Porque ele sabe que ele tem que obedecer. Ele não vai obedecer o nome do João, da Maria, do fulano, do ciclano, do beltrano. Mas experimenta se estruturar, experimenta estar bem com Deus e fazer menção do nome de Jesus, você vai ver. O mal desaparece, a doença vai embora e tudo aquilo começa, minha irmã, meu irmão, cair por terra. Mas o que é que está faltando, pastor? Vou só voltar com você lá no salmista de novo para fazer menção disso aqui, ó, que ele falou no 39. Vamos ler novamente o 39, o Salmos 18, 39. Ele fala assim, ó, pois me cingistes de força para a peleja. Irmãs, não se esqueçam. Todos os dias eu e você iremos nos deparar com uma peleja, com uma luta, com uma batalha. Só que a pessoa, quando ela está preparada, estruturada e apoiada no nome do Senhor, no poder dele, essa pessoa não é envergonhada. Essa pessoa ela não é frustrada, muito ao contrário. Ela pode até se deparar com aquilo que ela não quer, pode até, né, como de vez em quando eu digo, mexer com a estrutura,
mas dali ela não foge. Como diz a palavra, levantando o espírito do governador contra ti, não deixa o seu lugar. Aquela pessoa entende, opa, peraí, não vou fugir dessa luta aqui não. Eu vou agir com fé, vou agir no nome de Jesus, vou me posturar, né, me entenda bem como um filho de Deus, e vou fazer a minha parte. Daqui a pouco aquele mal cessa, aquele espírito some, aquele problema acaba, aquela adversidade muda, né, em bênçãos, e eu daqui a pouco estou testemunhando, glorificando o nome do Senhor. Amém, Jesus? Então, por que eu dizia lá atrás que é uma palavra rápida? Porque é o entendimento que a gente precisa. Ainda existem, infelizmente, pessoas implorando para Deus ajudá-las em algo. Irmão, muitas vezes isso é desnecessário. Por quê? Porque Deus já nos mostrou o caminho. Porque Deus ele já mostrou o que ser feito. Deus já nos entregou. E a Bíblia não está falando que ele vai entregar, não. Ele já nos deu um poder. Ele já nos deu essa ferramenta. E eu falava de manhã que se a gente pegar a Bíblia, principalmente pós-Jesus, né? Os discípulos, os apóstolos e tudo mais, vocês percebem que quando eles fizeram menção do nome do Senhor em uma causa na vida de alguém, uma situação até de possessão, de enfermidade, etc., o milagre aconteceu. As portas se abriram, o sobrenatural se manifestou. Por quê? Porque ainda nos dias de hoje, a gente não pode se esquecer. A palavra de Deus fala o quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se eu e você agirmos com fé, crendo de todo o coração e fizermos uso desse poder, vai ser igual aqui essa declaração que o salmista está falando. Nós vamos perseguir, vamos vencer, vamos colocá-los por terra e nós vamos viver a vida que o Senhor nos deu. Livre, em liberdade de qualquer coisa que queira te aborrecer ou te destruir. Por que eu falo isso? No 40 aqui, para a gente terminar, ele diz assim, ó, deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes responde. E olha o que ele fala no 42, né? Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Então olha que coisa sobrenatural. Quem é uma pessoa que pode viver isso aqui, irmão? É uma pessoa que está em comunhão com Deus. É uma pessoa que faz uso, menção do nome do Senhor. De vez em quando, até esses dias atrás eu lembrava a igreja, né? Vocês que assistem o Show da Fé e precisam assistir para se edificar, geralmente quando o missionário, até o pastor Jaime, ele vai fazer oração pelo povo, né? O que eles falam naquela hora? Talvez é um detalhe que poucas pessoas se apercebem, mas eles sempre dizem isso. No momento que eles vão entrar naquela oração, naquela batalha, eles dizem, Senhor, agora nós vamos usar o teu poder. Por quê? Porque o poder não é nosso, não é do ser humano, me entenda bem, mas ele está conosco porque o Senhor nos entregou esse poder em nossas mãos. Esse dia atrás eu conversava com as pessoas e eles falavam, infelizmente, o poder hoje em dia está nas mãos de pessoas erradas. O poder está na ponta de muitas canetas que são conduzidas por pessoas corruptas. Falei, mas é aí que vocês se enganam. O poder, a Bíblia fala que continua nas mãos do Senhor. Pode ser uma pessoa até que deseje mal, mas nada acontece se o Senhor não permitir. Porque o Senhor, meu irmão, ele tem o controle e o domínio na palma de suas mãos. Então a gente tem que entender, opa, peraí, eu posso não ocupar, me entenda bem, uma posição, um cargo na sociedade vamos colocar assim, né, que chama atenção, de grande importância, mas eu sou filho de Deus. E o filho de Deus tem um poder que nenhuma outra pessoa lá fora tem, nenhum executivo, nenhum presidencial tem. Ah, pastor, meu presidente pode mandar no país inteiro, mas Deus manda na terra inteira. Não só na terra, mas também no plano celestial, me entenda bem, no mundo espiritual. E esse poder ele colocou em nossas mãos, ele colocou em nossas vidas. Então o que a gente tem que fazer? Não tem que se curvar, não tem que se preocupar, não tem que se entristecer. A gente tem que se levantar, como o Davi falou. Me levantei e persegui os meus inimigos. Então, peraí, quem tem sido os meus inimigos? Pastor, é o vizinho, é o fulano do trabalho. Não, o seu inimigo é o mal que está se levantando. Esses dias atrás eu até falava com a minha esposa de uma pessoa que dizia assim, né? Eu quero muita oração porque eu estou passando por muita perseguição na minha empresa.
Amém? A gente ora para acabar as perseguições, mas as pessoas não podem se tornar suas inimigas. Ainda que talvez no caráter delas elas ajam assim, mas guarda o teu coração. Só que chegou num ponto que a gente dizia assim, peraí, que tanta perseguição é essa que não acaba? Será que talvez a pessoa não precisa dar uma revisada quem ela também está sendo lá dentro? Só foi falar isso. Aí na conversa vai, conversa vem, o que aconteceu? A pessoa também ela era difícil de lidar. Ela gostava de ficar causando situações para que pudessem problemas serem surgidos ali, se é que você me entende. Então entenda-me bem, quando eu estou na maneira correta, na palavra, no caminho do Senhor, em comunhão com Ele, fazendo uso desse poder, todos os inimigos, ou seja, todas as obras malignas caem por terra. Agora, se eu estou dando a Ele não só a legalidade, mas a liberdade, ou até mesmo a ocasião para que Ele continue de pé contra mim, aí de fato Ele vai prevalecer. Então, pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Nós vamos entrar na oração agora. E essa oração, muitas vezes, né, aquilo que você precisa, ela vai depender do quanto você crê, do quanto você vai usar, me entenda bem, né, não só com fé, mas também com convicção esse nome. A maioria das pessoas que Jesus curou e fez uma grande obra na vida delas, o que Jesus falava para elas? A tua fé te salvou. Então agora o que a gente tem que fazer? Usar o nome do Senhor? Sim, mas é com essa fé, é com essa autoridade, é com essa convicção, é na saúde, é no corpo, é nos negócios, é na empresa, é no trabalho, é no casamento, é lá na vida do filho, na vida do fulano, onde quer que seja. Uma ordem, quando dada com convicção e autoridade, qualquer mal, qualquer tipo de mal que se levantou, ele cai por terra, ele sai no nome de Jesus. Amém? Quem crê, diga amém. Então vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé agora, vamos falar com Deus, e que nessa hora você aproveite.